Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu converso aqui com Fernando Guerreiro, diretor teatral, gestor cultural e radialista, um dos nomes mais importantes da cena cultural baiana, com trabalhos marcantes no teatro, como nas peças Abofetados e Cafajestes. Atualmente, Guerreiro está na frente da Fundação Gregório de Matos, que é uma instituição responsável pelo desenvolvimento das políticas culturais de Salvador e pela gestão de espaços importantes aqui na cidade, como a Casa do Benin e o Arquivo Histórico Municipal. A ideia da nossa conversa hoje é entender como se constrói cultura dentro do setor público, olhando, claro, para o papel da fundação, os impactos na cidade, os desafios de ampliar esse acesso. Então, assim, Guerreiro, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande conversar com você. Eu queria começar assim falando sobre como é que a cultura entrou na sua vida. Olha, eu diria a você que foi através da televisão, porque eu sempre achei. Eu tenho hoje 64 anos, então eu vi a TV no Brasil surgir, crescer. Né, quando eu era criança, era TV preto e branco ainda, né, e aquilo sempre me fascinou. Né, aquela caixa mágica sempre me deixou encantado com aquele mundo paralelo ali né, da novela, do seriado, né? Eu sempre achei aquilo incrível. Então, eu comecei praticamente vendo muita televisão, vendo muita novela. E tinha uma coisa interessante: na época você não tinha uma produção de dramaturgia na cidade. Né? Assim, quando eu fiz 16 anos e tal, você não tinha como fazer uma novela em Salvador, como fazer uma série em Salvador. Tinha momentos esporádicos onde acontecia uma coisa ou outra, mas era muito raro. E aí, casualmente, eu estava com 16 anos, se eu não me engano, e eu vi anunciando um curso de teatro. E eu já ia a teatro com meus irmãos, que eram mais velhos, eu ia muito ao Vila Velha, inclusive, na época. E aí eu falei, eu vou fazer esse curso que era no Teatro Gamboa, que era do lado do Teatro Vila Velha. E já era fascinado pelo TCA, achava o TCA lindo, achava a arquitetura do TCA fascinante, o palco, etc. E aí eu fiz esse curso. Nesse curso, eu já descobri que eu não gostava de atuar, que não era minha praia, e que eu era um ator muito ruim, né? Porque eu sempre fui muito crítico. E nesse próprio curso, eu já meio que dirigi a montagem final. É uma coisa absolutamente instintiva, porque eu já tinha uma coisa de liderança desde a época de escola, né? Já tinha feito muita coisa, eu estudei no Colégio Marista, participei de festival intercolegial, a minha turma fundou a Banda Eva, então eu era de uma turma muito atuante, né, na escola, e que tinha uma relação com a arte muito forte. Aí eu falei, entrei na faculdade, inclusive, de economia, que é uma coisa que depois vai casar tudo, né? E aí eu falei, eu vou continuar nisso, mas não é atuando. Aí Eduardo Cabuz, que era na época o dono do Teatro Gamboa e meu professor, falou, eu vou botar você para fazer assistente de direção. Fiz o assistente de direção de um espetáculo. No próximo ele falou, eu vou produzir e você vai dirigir. Que isso foi em 79, né? Aí eu não parei mais. Aí Cabuz fez os primeiros, eu já me meti em produção, porque eu sempre fui absolutamente inquieto. E todas as vezes que eu quis fazer coisas, eu não fiquei aguardando convite. Eu sempre fui de ir lá e fazer. E aí comecei a fazer teatro e minha primeira relação com a cultura foi espectador de cinema, espectador de televisão e diretor teatral. O teatro me permitiu realizar. Porque talvez se eu tivesse um movimento de TV, morasse no Rio ou São Paulo, quem sabe se eu não começaria na televisão, não sei. Mas como aqui era uma realidade muito distante, eu vou pegar o que tiver na minha frente. E aí o teatro foi o primeiro que, entendeu, apareceu, e eu fui me apaixonando pelo teatro e fui produzindo loucamente. Né? Assim, uma coisa emendava na outra, 2 peças por ano, 3 peças por ano, né? E eu não consegui parar mais. E, em paralelo, eu me formei em economia, né? Porque ainda tinha aquele tabu, vai morrer de fome, eu era de uma família de classe média alta, não tem como, você não vai viver disso. Minha mãe dizia, pelo amor de Deus, traga um diploma, não interessa. Né? Então aí eu fiz e eu sou, em paralelo, muito bom em matemática. Então essas duas coisas sempre foram meio contraditórias, né? Eu adorava matemática,
sempre gostei de matemática, sempre gostei de fazer contas, gestão financeira, tudo. E aí eu acabei fazendo esse curso de economia, que depois iria ser muito útil agora que eu virei gestor. Né? Acabou sendo uma coisa casada com a outra. E aí eu não parei mais, aí foi por etapas. Teatro, durante anos, né? O sucesso estava afetado, foi uma revolução, né? Que a gente está até hoje em cartaz aí, né? Ninguém imaginava que ia acontecer isso. Né? Na mesma época que Catedráticos com Paulo Dourado fez um estouro, a Paiol com Márcio Meirelles formou esse trio. Aí depois eu fiz a Oficina Condensada, Cafajestes, Vixe Maria, Deus Diabo na Bahia, Boca de Ouro, Povo de Poesia, tem, assim, são 60 espetáculos. E eu digo sempre que é engraçado porque eu tenho peças que eu gosto muito e tem peças que eu detesto. Porque tem trabalhos meus... E você dirigiu? Eu dirigi, tem trabalhos horrorosos que eu fiz, que eu considero muito ruins. E tem trabalhos medianos e tem aqueles que eu acertei em cheio. E é interessante, claro, que as pessoas lembram de mim pelos meus acertos. Né? Mas não tem essa história de tudo que eu fiz foi maravilhoso, não. Eu fiz muita merda no processo, tem muita coisa que não é legal. Então, eu sempre tive esse negócio de dizer, não, gente, não tem isso, não. Tem coisa que foi boa, tem coisa que foi mais ou menos. E aí apareceu o rádio, na sequência, né, que tem 20 anos quase que eu estou no ar, e na sequência do rádio, a gestão pública, 14, que foram coisas que foram surgindo. Eu não provoquei. Na verdade, o que é que aconteceu com o rádio? Oswaldo Mil me chamou, que é um ator, ele começou no rádio e que eu conheci no rádio, ele veio para Salvador e me chamou para fazer um programa com ele na Metrópole, que era aos domingos, chamava Radioativa. Eu fiz com ele durante 9 meses, ele resolveu voltar para o Rio, e eu disse, eu não quero mais sair do rádio. E aí eu comecei a ficar desesperado, chamei Andrezão primeiro, na época, né, Andrezão era radialista, estava fora do rádio, falei, vamos embora voltar, eu quero fazer um programa. E Andrezão chamou Jonga, a gente aí fez o Roda Baiana, juntos, né? E esse Roda Baiana, depois os meninos saíram, virou Revele, e nessa brincadeira eu estou 19 anos no ar, né? A 1 da tarde, todos os dias, que é uma loucura. Aí é um programa bem leve, assim, né? Mas as conversas de vocês. Na verdade, o humor sempre esteve presente na minha vida, mas eu nunca assumi esse humor total. Porque tinha aquela coisa, né? Eu queria ganhar prêmio e fazer uma tragédia. Aí fazer uma comédia e ganhava dinheiro. Né? Era uma coisa engraçada, que minhas comédias nunca me deram prêmio. Né? Nunca me deram, digamos assim, credibilidade. Hoje mais, mas tinha um preconceito muito grande, né? Ainda tem. E aí eu gostava de alternar os gêneros. Não tinha essa coisa de só fazer comédia. Mas a minha marca ficou sendo a comédia. Então o Roda Baiana tinha um humor, mas não era tanto quanto o Revelio. O Revelio já foi moldado para ser um programa que a tônica dele, por mais que o tema seja sério e tal, ele vai no humor. Então a pegada é humor. E hoje a minha marca é registrada. Né? E aí depois, Guilherme Belintani me convidou para entrar na prefeitura. Na verdade, foi quem me convidou. Depois convenceu o Neto. E eu entrei para fazer a gestão por 1 ano. Acabei atravessando as 2 gestões de ACM e entrei estou na segunda de Bruno Reis. Né? Dei sorte, porque eu peguei 2 gestões boas, porque tem aquela velha máxima, se você é um bom gestor e você pega um prefeito, um governador ruim, você não consegue fazer nada, porque não dá apoio. É um desastre. E aí, como você perguntou, a gente fez um processo de reconstrução da fundação. A fundação, na verdade, ela foi inventada por Mário Kertes, né, há 40 anos atrás, porque agora a gente está comemorando os 40 anos da fundação, né, como órgão para gerir a cultura da cidade de Salvador. Ainda bem que ele botou o nome de Gregório, né, porque é uma grande fonte de inspiração, um poeta que ficou banido durante séculos, um antipoeta, um cara sensacional, né, revolucionário, provocador, a minha cara, na verdade, né, assim, combina muito. Né? E tudo que a gente precisa em qualquer tempo, né? Exatamente. E aí, essa fundação passou por altos e baixos. Teve gestões interessantes, gestões que a fundação sumiu, a depender também do governante, do interesse ou não. E aí, quando eu cheguei na fundação, eu tive que, primeiro, me adaptar ao ritmo do setor público, que é muito mais lento do que do setor privado. A burocracia é uma burocracia bem delicada e tal. Eu não queria terminar meus dias respondendo processo, então fui me adaptando a tudo isso. Consegui formar uma equipe muito boa gradativamente. Hoje a Fundação tem uma equipe, inclusive, que está formando pessoas para o mercado. Isso é uma coisa muito importante, né? E a gente foi, aos poucos, desenhando uma política cultural para a cidade de Salvador. Ela não existia. A Fundação apoiava
um projeto ou outro, fazia o 2 de julho e acabou. Então, o que é que eu fiz na fundação? Eu e a equipe foi desenhar uma política cultural que está no Plano Municipal de Cultura. Porque na época, eu peguei uma fase que estava naquela efervescência, né, do plano de Gil e de Juca. Então eu aproveitei isso, né, e fui fazer o sistema de cultura da cidade de Salvador. O sistema de cultura é o que? É o plano de cultura, o conselho de cultura, que já está na reunião 115, nunca paramos, né? O fundo de cultura, né? O plano que está aí já publicado já há 10 anos, a gente já vai renovar esse plano, né? Então, isso e os indicadores culturais que a gente tem trabalhado também. E a partir daí, os editais foram criados. A partir daí, nós aprovamos uma lei do patrimônio, que é inacreditável que Salvador não tinha lei de patrimônio. Uma cidade como Salvador. Em 2014, a gente aprovou a lei de patrimônio municipal, né? E, em paralelo, trouxe de volta o Boca de Brasa, que é um projeto que foi criado também por Mário e que é uma coisa que combina completamente com aquilo que eu imaginei fazer na fundação, que é tirar a cultura só do centro. Trabalhar com apoio a movimentos. E para as comunidades, né, Guerreiro? Como um todo, porque não tem lógica ser um gestor e ficar só naquela mesma região. E o Boca de Brasa hoje é um projeto muito bem sucedido, que a gente já está trabalhando com ex-alunos como monitores, né? Já formamos gerações aí no Boca de Brasa, estamos com 11 espaços funcionando, né? Entre convênios e espaços próprios. A lei de patrimônio, a política dos editais que está aí toda implementada, né? Ou seja, os espaços, o Gregório de Matos foi recuperado, o Espaço Cultural da Barroquinha foi recuperado, né? Criamos uma galeria junto do Espaço Cultural da Barroquinha, um pátio da Barroquinha hoje, né? Tem show no palco da Barroquinha. A última coisa, quando nós mudamos para a fundação, né? Mudamos de lugar, que era na Rua China, a gente desceu para a Rua do Couro, eu achei que a sede era grande demais. Então, nós criamos o Café Nilda, que hoje está rodando com um projeto chamado Couro Comeu, que está dando super certo, né? Virou um bar ali com shows, atrações, etc. Tem duas salas de ensaio, que é o Boca de Brasa Centro, que ajuda muito, né, a classe teatral, uma sala para reuniões, né, e é um organismo vivo. Né? Hoje a gente tem aí, né, o Corredor Cultural Moraes Moreira, que agora, recentemente, a gente batizou em homenagem a Moraes junto com o monumento, né, que a gente tem ali naquela mesma região 4 salas de cinema, 2 teatros, 2 galerias, um pátio, um café. Então, é um grande polo cultural que a gente formou ali naquela região. Sim. Nossa, muito bom. Eu vou querer com certeza falar bem mais especialmente quando você entrou na Fundação Gregório de Matos, que a mesma sensação que você trouxe aqui era o que eu tinha também na época, era de que estava meio paralisado, né, ali em 2003, mas eu vou chegar lá. E quando você começou a falar sobre a sua trajetória ali desse interesse pela televisão, pelo cinema, depois pelo teatro, foi nesse momento que quando você entrou para poder fazer o curso e tal, foi nesse momento que você pensou assim que iria virar um caminho profissional, uma carreira profissional? Olha, eu tinha na minha cabeça uma coisa que desde o início me acompanhou, que é do economista. Eu não tinha a menor vontade de ficar a vida inteira tendo 2 profissões. Eu trabalhei em banco, fui gerente de banco, caixa, e eu queria viver de teatro. Então, desde as minhas primeiras montagens, muito antes da bofetada, eu já trabalhava com marketing, quando ninguém falava nisso em teatro, né? Eu já fazia títulos chamativos. Eu me lembro que eu montei uma peça, O Balcão, de Jean Genet, que se passava num bordel. Eu botei essa peça na Capela do Soldado União, na época, foi 81, se eu não me engano. E aí a manchete do Correio foi Capela vira bordel. Lotou, voltou gente da porta, fiz uma temporada de mais de 6 meses, entupida, gente se estapeando para ver. Então, eu tinha essa coisa na cabeça, né, de todo nudez será castigado, Nelson Rodrigues, o título já é sugestivo, né? Então, eu sempre tive um pé lá, um pé cá. Nunca tive aquela ideia de, meu Deus, ecos, né? Era um espetáculo lindo, tarará, mas tinha 6 cavalos, eu botei nu. Eu não ia botar cavalo coberto. Aí, pronto, um frenesi, todo mundo ia ver os cavalos, todo mundo ia ver a peça. Então, assim, essa coisa sempre me acompanhou. E aí, desde o início, eu pensava, eu quero viver de teatro. Não é uma coisa que eu quero como profissão secundária. E para viver bem, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Né? E aí veio a bofetada,
que aí virou tudo, que a bofetada nos obrigou a abandonar a outra vida. Que a bofetada estourou de cara, né? Foi um negócio impressionante, e a gente tinha que administrar aquilo, né? Então aí a gente pegou todos nós largamos as vidas paralelas. Frank trabalhava no INSS, Lelo tinha um bar, né? Assim, todo mundo, Fernando Marinho do Arquivo Público, largou tudo e foi para o Rio para fazer uma temporada no Rio, como produtor local, porque já tinha estourado lá, já tinha se comentado sobre a peça lá. E aí a peça fez a carreira que fez para ter hoje em cartaz. Então, ali, eu só tinha para sobreviver o diretor teatral. E aí eu começo a mexer em paralelo. Eu criei, quer dizer, na verdade, fui convidado para ter um grupo de teatro no Correio, né, no Correio Telégrafos, que o Olho de Boi ficou 22 anos, eu lá, era um salário. Fazia evento com Masmorra. Numa época que as pessoas diziam evento, eu estava fazendo evento, entendeu? Dirigindo evento, que era uma grana certa. Fui trabalhando com outras peças que deram retorno. Né? Na verdade, se eu disser uma coisa, você pode pensar que é mentira, eu já fiquei sem ganhar, mas eu nunca perdi com o teatro. Perdi uma vez porque foi uma produtora que fez uma merda. Mas eu, Fernando, nunca fiz um cálculo equivocado. De dizer assim, vou gastar tanto. Não, sempre foi dentro da racionalidade. E aí a coisa foi casando, aí depois... É muito engraçado que a primeira vez que eu tive contra-cheque foi na prefeitura. Né? Tive um período no banco pequeno, depois, onde é que eu tive? Foi quando eu entrei no serviço público. Né? Porque o rádio, na verdade, as pessoas perguntam, Fernando, o rádio dá dinheiro? Nada. O rádio dá poder, prestígio, e você vai, a partir do rádio, né, o rádio foi muito importante para eu me manter bem no serviço público. Por quê? Porque o que eu tiver que responder, eu vou responder em loco. Fernando, tal coisa, tal, dinheiro sumiu. É assim, assado. Estou lá com o meu espaço dentro de uma rádio que é poderosa, né? Assim, que é uma rádio muito conectada com a cidade, tem uma audiência muito grande, uma audiência absurda para a rádio, entendeu? Assim, a metrópole inteira é uma rádio que tem uma audiência muito grande. Então, é um espaço que eu posso falar das coisas, posso falar da minha vida, posso falar da fundação, e que esse espaço é muito interessante. E aí foi tudo se juntando, né? E hoje estou aí, né, um pouco afastado do teatro, saudoso, né? Mas, assim, quando você chega a uma certa idade, você não quer mais montar qualquer coisa. Então, para o ano eu faço 30 anos de carreira, já tenho planos, óbvio. O que mais é pedido é Vixe Maria, voltar. Nossa, então, seria muito bom. Então tem a ideia. É um delírio. Tive 2 experiências com audiovisual que eu fiquei muito frustrado na etapa final. O que é a etapa final? Distribuição. Que, inclusive, o Panorama Coisa de Cinema discutiu isso como tema. O audiovisual está viciado na produção. Produz. Ninguém vê nada. Né? Verdade. É uma loucura isso, entendeu? Ninguém assiste nada. Então eu fiquei muito frustrado porque eu fiz 2 seriados que as pessoas não viram. Não recebi feedback nenhum. Aí isso, eu acostumado ao teatro, foi um horror. Estou tentando me reanimar, né, porque foi uma sensação muito ruim. Eu trabalhar como eu trabalhei nesses seriados, um tempo enorme gasto, e depois nada. Agora um estreou em Natal, talvez venha depois para cá, mas o outro estreou na emissora local, mudou de horário. É um horror. Resumindo, a gente já está discutindo, dentro dos editais, como reforçar a distribuição. Distribuição é uma coisa, realmente assim, é muito importante. A gente tem visto, eu estava lendo hoje, pouco antes da gente começar aqui a gravar, que aí tudo bem que é uma coisa lá fora, né, lá nos Estados Unidos, que a Warner agora lançou um selo independente, né, para poder distribuir filmes que tem ali que passa por um processo de escolha diferente daqueles grandes filmes dos grandes estúdios, aquela coisa toda. Que é pensando justamente nessa distribuição, mas também uma distribuição que carrega identidade, né? Sim. A pessoa, quando bater o olho naquilo ali, sabe que aquele filme é de tal estúdio, de tal distribuidora, você já sabe o que esperar. E aí o marketing de guerrilha, que é tão usado nessa divulgação, ele passa a ser o marketing basicamente orgânico, né? Que as pessoas já vão procurar porque conhecem aquela distribuidora ali. Mas assim, Guerreiro, sobre
como diretor teatral, né, você falou de tantas peças aqui icônicas da cultura baiana, assim, não só baiana, mas também com projeção nacional. O que muda no seu olhar quando você se depara com diferentes espaços de performance? Eu digo, um teatro como o Gregório de Matos, por exemplo, que foi recentemente restaurado, ele pede uma lógica criativa diferente de um teatro como Vila Velha, que inclusive está finalizando ali as obras e tal. Como é que, como é que você equilibra esse olhar na hora que você está pensando em um espetáculo, Olha, para esses diferentes espaços? a gente tem uma coisa assim, eu já transitei em formatos muito díspares, né? Quando eu montei Boca de Ouro, que eu considero minha melhor direção, foi dentro de um trem. Então, foi uma experiência realmente impressionante. Né? A gente criou um espetáculo que acontecia num corredor de trem em movimento. Então, isso foi uma preparação incrível. Os atores podiam cair, tinham que ter muito abdômen para segurar, né? E a plateia eram 60 pessoas que assistiam a peça com trem em movimento, com velocidades diferentes em cada cena. A gente chegou ao nível de loucura de ter um roteiro com os maquinistas que era seguido 40, 30, 20, parou. Né? Tinha um jogo aí qualquer. Né? Então, o espaço do trem. Quando eu montei Pólvora e Poesia, eu fiz num corredor, no Gregório de Matos, ou seja, as pessoas ficavam de um lado e do outro, lá no Gregório de Matos, não, perdão, no Espaço Cultural da Barroquinha. Né? Assim, eu acho que o palco italiano é muito importante, mas às vezes é muito bom você experimentar a arena. Tanto que eu me incomodo quando o Gregório de Matos é utilizado como palco italiano. Não é a vocação dele. Ali é a possibilidade da experimentação. Você fazer espetáculos com um olhar. É muito mais complicado você montar uma peça para ser vista por 4 ângulos. Né? Agora, eu adoro chegar no candeal com aquele palco ali no meio. Porque eu acho que o nosso olhar se exercita. E eu tenho percebido no Brasil, eu circulo muito e tal, que voltou a se fazer muito palco italiano. E muito teatro novo, convencional. São Paulo está cheio. Inaugura, tudo convencional. Tanto que, assim, o Vila Velha é um respiro, porque você faz o que você quiser. Vai continuar assim, né? E o meu projeto, assim, se eu fosse... Alguém me dissesse assim, Fernando, bora fazer um teatro. Espaço vazio e arquibancada móvel. Cada um faz o que quer. Não sinto hoje um fascínio por um teatro convencional. Entendeu? Eu acho interessantíssimo. Me apaixono, agora eu fui lá no Teatro Renault, que é o antigo Brigadeiro em São Paulo, ver a Ópera do Malandro, um teatro de 1.700 lugares, lotado, é fascinante. Agora, ao mesmo tempo, também já vi espetáculos nos lugares, assisti o Grupo Vertigem agora também em São Paulo, que eles transformaram uma arena enorme e transformaram num lugar de rodeio, cheio de terra, né, e as pessoas em volta. Então a terra às vezes pegava na gente e tal. Então são experiências, eu gosto muito. Lembrei também do Teatro Oficina de São Paulo, que eu sou apaixonado. Sim, que é verdade. Um corredor imenso, né? Ainda tem que fazer alguma coisa ali, pelo amor de Deus, né? Que você, na verdade, criou uma coisa meio alegórica de escola de samba ali. As peças passam naquele teatro lindo, né? Que aquilo ali, você tem que, se você for assistir, tem que chegar antes para ficar se impactando ali e depois começar a ver a peça. Mas eu adoro a possibilidade de alternância, não ficar só com a visão de frente. Eu acho que ela pode ser empobrecedora. Agora, óbvio, se você monta um espetáculo para um espaço alternativo, você vai ter mais dificuldade de circular com ele. Porque você vai chegar em lugares que não vai ter como você botar daquela maneira. Então, esse é o lado. Né? Eu vou ter que achar em cada lugar para fazer Boca de Ouro, adaptar. Né? Se eu Pólvora e Poesia, eu tive problemas viajando, porque tinha lugares que eu não conseguia fazer o corredor. Aí tinha que adaptar para palco. Né? Então, aí perde, por aí vai. Sim, muito bom. Para poder adaptar o formato, né, para alguns lugares que não tem essa possibilidade, realmente cria ali um limite, né? E passando para o lado assim desse olhar para atores, né? Quando você observa esses espaços, esses diferentes formatos e presença, o que costuma chamar sua atenção quando você vê alguém em cena? Quando você vê, seja uma peça que você tenha montado ou uma peça que você está assistindo. A minha primeira leitura é da encenação. Eu sou um diretor, então eu tenho falado uma coisa muito, né, que até às vezes gera polêmica. Para mim existe o diretor e o encenador, porque as duas coisas podem estar casadas ou não. Um diretor ele transpõe uma peça sem gerar uma assinatura muito clara.
Então, você não identifica aquele espetáculo com nenhum diretor. Ele pode ter sido montado por qualquer pessoa, com qualidade ou sem qualidade. Quando você tem um encenador, você entra, senta e faz assim, isso aqui é de fulano, isso aqui é de fulano. Porque existe uma assinatura, e eu acho que o Teatro Baiano perdeu muito isso. A minha geração tinha assinaturas muito, Márcio Melés tinha uma assinatura muito forte, Paulo Dourado tinha uma assinatura muito forte, Deolindo tinha uma assinatura, Luiz Mafuz, né, Carmen Paternostro, né, e essas assinaturas foram se diluindo. Né, aos poucos as coisas foram se perdendo um pouco. Então a minha primeira observação ao chegar a dizer, essa peça tem assinatura, essa encenação é genial. Isso é notório. Né? Aí, no segundo momento, eu vou prestar atenção no elenco. Tá? Aí o elenco vai ser o quê? O ator, para mim, tem uma coisa que eu falo sempre, que é uma coisa chamada fotogenia. A fotogenia é a capacidade que um ator tem de chamar sua atenção, no cinema, na TV ou no teatro. Muitas vezes um ator é fotogênico no palco não é no cinema. Às vezes é no cinema e não é no palco. Que é aquele tchan que faz com que você olhe para ele pareça maior do que é, ele pareça mais interessante do que é, ele lhe assusta, ele lhe atrai. Né? Então, essa fotogenia é o ponto fundamental. Né? Porque tem gente que você vê em cena e você faz assim, não vou acompanhar. Outros chegam e dominam. Então, é essa questão. Né? E aí, obviamente, por exemplo, eu vi Daniel Boaventura numa banda do Colégio Vieira. Olhei para aquilo e falei, esse cara é muito diferenciado. Ele tem muita presença. Né? Vamos fazer teatro. Oswaldo era do rádio, fazia vários personagens. Quando eu encontrei o Oswaldo pessoalmente, eu digo, não, isso é palco. Então, tem uma coisa, né? O ator ele tem o entendimento do texto, todo o trabalho técnico, mas tem uma coisa que ele não tem como aprender. Já vem. Que é justamente esse brilho próprio em cena que faz com que todo mundo fique admirado. Olhe para ele ou para ela. Parece que captura o nosso olhar de alguma forma, né? A gente não consegue. E eu fazendo audiovisual, eu ria muito, porque eu olhava para a câmera e não era o que eu estava vendo ao vivo. Então eu tinha ali o set, eu podia olhar o set como diretor teatral. Na hora que eu olhava no monitor, eu fazia, porra. E quando eu fui editando, eu fui dizendo, cara, esse ator roubou tudo. Porque tem gente que está lá atrás e que você olha para aquela pessoa. Claro que os velhos já têm os truques. Né? Já sabe onde é que se posiciona, já sabe como é que faz, entendeu? Sim. Olha para a câmera sem olhar, chama atenção sem fazer nada. Então, sabe, já sabe a trucagem toda, mas tem a presença. Né? Então, você citou até... Pode terminar, desculpa. Não, é isso. Tá. Você citou até alguns nomes aqui de início assim, de carreira que basicamente você descobriu, né? E tem também uma história com Wagner Moura. Você acha que ali com Wagner, que inclusive foi a capa da revista Time agora como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, né? Wagner, para mim, ele não tem limite. Acabou. Eu acho que não vai decair, jamais. Porque ele é muito inteligente. Entendeu? Eu acho assim, quando eu ouvi Wagner pela primeira vez numa sala de ensaio, eu fiquei muito chocado. Né? Porque eu tinha a sensação de que Wagner já tinha vivido 100 vidas. Porque ele conseguia ter uma inteligência de cena junto com a dramaticidade. E uma dramaticidade que vinha não sei de onde, porque ele não tinha idade para isso. Então, aí foi um impacto muito grande. Né? E depois eu fui vendo uma construção de carreira absolutamente brilhante, porque entenda, talento sozinho não adianta nada. Tem várias pessoas talentosas que não chegam em lugar nenhum. Outras muito menos talentosas são muito inteligentes na construção da carreira e fazem carreiras brilhantes. Eu digo sempre que estourar é fácil, se manter é que é difícil. Você chamar atenção no trabalho, fulano, daqui a pouco, cadê? Sumiu. E outro vai construindo, Wagner foi construindo pouco a pouco. Eu descobri uma história de Wagner, foi muito interessante. Agora, há um mês atrás, em São Paulo, conversando com um dos autores de JK, do seriado. Sim, da série, perfeito. E Wagner fez tão bem que ficaram com medo de Wilker. De todo mundo ficar com saudade de Wagner, porque tem essas histórias, às vezes, né? Quando você tem o mesmo personagem feito por 2 ou 3 atores, pode acontecer que o ator que venha, o outro, todo mundo quer que o outro volte.
E aí tiveram que começar o seriado com o Wilker. Mudaram tudo. Olha para isso. Para poder Wilker marcar logo e não ter dúvida. Porque senão o Wagner poderia engolir. E Nossa, eu Wilker não sabia que teve essa reviravolta. Muito gosta bom. dele, já vem de longe. Né? Então, assim, imagine, ele pegou aquele personagem de Paraíso Tropical, que era de Selton Mello, né? O que é o destino, né? Era Selton Mello e Mariana Ximenes que iam fazer aquilo. Aí vai parar na mão de Camila Pitanga, que implorou para fazer, com o Wagner, virou aquela dupla que engoliu tudo. Né? Acabou a novela. Era os dois e acabou. Então, é um ator muito inteligente, né? Tem uma coisa de Wagner que eu não gosto. Eu acho ele um paiol péssimo. Forçado. É mesmo? Acho um horror aquilo. Não gosto. Engraçado isso, porque o Boca e o Paiol é um dos meus personagens que eu mais gosto, mas é porque eu acho que o Paiol, ele meio que faz com que você permite ao ator Não ser sei, meio eu acho. isso. Eu não sei, me dá a sensação que ele não está naquele universo. Já é diferente de Cidade Baixa, que ele está muito bem. Sim, perfeito. Eu acho forçado. A palavra é essa, forçado. Entendi. Estou dizendo isso pela primeira vez na minha vida, né? Mas eu muito acho bom. Forçado. A única vez que eu vi Wagner, eu falei, isso aí não tá bom, não. Entendeu? Eu não estou gostando disso, não. Porque ele meio que tentou entrar no tom do bando, e o bando é muito perigoso você tentar. Porque, entenda, Verdade, tinha rapaz ali no meio, solta no espaço, Emanuele solta no espaço, não pega. Não é brincadeira. Aquilo ali é uma linguagem foda. Entendeu? Aquilo natural, ali, né, Guerreiro? Não, assim, não dá para chegar. Você passa, né? Vira paz, né? Que não tem um pé mais na. Mas aquilo ali é um universo perigoso. Aquelas pessoas são aqueles personagens. Dominam aquilo completamente. Então, quando você não vem nessa trama, é difícil. O bando é muito autoral. Dificílimo você pegar alguém de fora e conseguir, né, caminhar junto daquela loucura. Verdade. Muito difícil. Você citou Cidade Baixa, tem tempo que eu vi esse filme, eu tô precisando até rever, porque realmente é um filmaço, assim, Sérgio Machado, espetacular esse filme. Eu gosto muito de Sérgio, porque eu acho que Sérgio é um diretor sutil. Né? Ele tem uma assinatura muito sutil. Né? Não é uma coisa que ele interfira muito. Você meio que esquece que ele está ali, mas ao mesmo tempo ele está. O tempo todo. É verdade. Assim, ele está presente, mas não está. Não tem arroubos. Né? Não tem cena por ter. Vou fazer um exercício cinematográfico, vou criar uma cena como aquela galinha de Cidade de Deus. Não. O filme dele transcorre com muita naturalidade, mas está muito bem dirigido o tempo todo, e você percebe, é Sérgio. O olhar é dele. É incrível isso. Ele produz muito, que eu adoro isso. Eu gosto de quem produz muito. Entendeu? De quem está sempre fazendo. E Sérgio vai para lá, vem para cá, documentário, seriado, não para, né? Pois é, né? Ele faz muitas coisas e passa por gêneros diferentes, formatos diferentes. Sempre com essa elegância. Que eu acho que é uma palavra. Uma segurança, né? Uma segurança. Eu acho que quando eu tenho muito cuidado, né? Porque eu sou um escravo do ator e da atriz. Eu não gosto de assinar demais. Né? O que eu produzo tem uma marca minha, óbvio que eu estou ali. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um processo de ensaio de escuta muito grande. E não é uma escuta de fala, é uma escuta de cena. Os atores vão me dando coisas, né? E eu vou montando esse desenho em cima do que está. Eu não chego em ensaio com nada desenhado. Eu chego na maluquice, com alguma coisa na cabeça, vamos lá. Eu sei dizer o que não está bom, mas muitas vezes eu não sei dizer o que eu quero. Aí vai se experimentando, vamos lá, vamos ver. Aí chegou. Eu me lembro que Vixe Maria de Deus Diabo da Bahia, a gente tentou vários finais e eu não gostava de nada. A gente adiou a estreia um mês. Muito boa. Um dia eu saí correndo na orla, fazendo Cooper, me veio o final na cabeça. Todo. Aí eu cheguei no dia e falei, chegamos no final. Aí rodou aquela história deles tomarem aquela churria ali, né? Ficar sem roupa, aquela maluquice do carnaval, mas aquilo foi um delírio meu do nada. Aquilo não está no texto. Entendeu? Tanto que agora, inclusive, resolvi que eu vou assinar meus textos junto com os dramaturgos, porque tem muita coisa a mim em todas as peças que eu dirigi, né? Que são de texto, inclusive, de cena, de tudo. Né? E eu fico sempre sem estar com essa rubrica. Então agora vai ter confusão, mas eu vou dizer, vamos embora, assino junto. Eu acabei não puxando esse gancho antes, mas já que você voltou aqui falar um pouco sobre suas peças, e você tinha comentado sobre tem coisas que eu fiz
falando até de marca de diretores, e tem coisas que eu fiz bem, tem coisas que eu fiz mal, mais ou menos assim. Quando a gente chega para ver uma peça dirigida por você, qual que seria a sua, que você acha que é a sua marca registrada, que é a minha identidade está ali, é isso? Olha, primeiro é velocidade. O que é isso? Na verdade, o rádio me exercitou muito, que é não deixar a peteca cair. Uma peça, ela não pode ter buraco, ela não pode ter cena mais lenta. Quando eu falo cena mais lenta, é assim, ela dá aquela curva, que muitas vezes você tem que ter o silêncio, mas o silêncio tem que estar preenchido. Então, eu tenho muito cuidado, por eu ser uma pessoa muito veloz e ansiosa, né? Então, alguma coisa para me prender, ela não pode ter aquelas coisas, né? Ah, ficou chato. Ah, essa cena não porre, né? Não. Então, se você vai ver uma peça minha, você vai entender. Ela tem uma velocidade. Ela não vai lhe cansar. Tá? Porque ela pode cansar também por estar excessivamente histérica. Mas eu vou ter um cuidado, né? E eu tenho uma postura muito cruel em relação à minha criação. Se eu faço uma coisa e ela não funciona, ela sai. Eu posso adorar. O público não gostou, tchau. E a comédia tem essa possibilidade. Não, ninguém está achando graça, tira. Tal coisa é muito boa, aumenta. Tal personagem todo mundo adora, aumenta. Eu gosto muito de temporada. Temporada, para mim, é um ensaio 2. Né? Eu faço um ensaio, eu não sou um diretor de discussões, processos imensos. Não. 2 meses uma peça daí não está pronta jamais. Ah, minha peça está pronta. Não. Ela pode estrear e ela vai ficando pronta no decorrer do processo e nunca vai ficar pronta. Né? Porque ela vai estar sempre absorvendo coisas, mudando. Né? Assim, cada dia é uma peça diferente, tem uma mudança muito grande. Mas eu acho que a minha assinatura é essa velocidade. Entendeu? Tem uma coisa muito forte e, obviamente, né, um humor. Ou a tragédia. Eu não gosto, eu não consigo fazer o meio termo, não acerto. Chekhov. Muito. Peças de salão, que eu digo assim, a família com problemas. Sim. Ou vai ter alguém se matando, jogando da janela, um melodrama, ou eu não vou fazer, eu não sei. Entendeu? Essa coisa de climas, subtextos, né, olhares, eu não tenho paciência. Não é minha cara muito mesmo, não sei fazer isso. Assumo mesmo, entendeu? E aí, se eu perguntar, brasileiro, Nelson Rodrigues, porque Nelson Rodrigues é o da reviravolta. É o cara que surpreende o tempo todo. Né? Essa coisa, o movimento interno do personagem. Não quero saber. Quero saber o externo. Tá? Ele vai ter que ver logo ação. Eu gosto de ação. De tempo interior, não tenho paciência, não. Essa peça, essa coisa, até no cinema, agora mesmo, eu vi tudo do Oscar e não consegui assistir Valor Sentimental. Travei. Nossa, mesmo? Porque eu tomei pavor na sinopse, entendeu? É uma besteira, claro, mas aí, quando eu vi Pecadores e vi uma Batalha para as Outras, eu falei, não quero ver mais nada. Porque isso aqui são 2 aulas de cinema. Eu não vou parar no drama norueguês, sei lá de onde, eu não vou. Não quero. Entendeu? Depois desses 2 filmaços, aquela cena da dança de Pecadores é histórica. É uma das coisas melhores que eu já vi no cinema. Aí eu vou ver aquele Cired, né? Como é? Aquele Cirate, né? Cirate. Pelo amor de Deus, terminou aquele filme. Também tive problemas com esse filme. Eu fiquei sentado no cinema, assim, e ele ia piorando, né? Eu fazia, meu Deus, isso não vai melhorar, não vai dar um alívio. E ia ficando cada vez pior, né? Então, eu fazia assim, é interessante. Porque, assim, abriu um leque para mim, uma leitura que eu nunca tinha tido do que é uma rave, do deserto. Aquilo é sensacional. Esse ano teve muita coisa boa. Né? Teve, foi um ano muito bom. Até no Cirate mesmo, essa coisa do uso do som, né? Claro. Como eles usaram bem o som, a mixagem de som para poder passar aquela história. Mas, de fato, foi apenas uma sensação que eu adoro. Assim, então, eu tenho dificuldade com drama familiar. Pronto. Bergman nunca me fascinou. Tarantino eu adoro. Scorsese, vou para a pancadaria, entendeu? Para a velocidade, para a reviravolta. Né? Agora, essa coisa interna, não quero, não. Engraçado que você falou da peça que nunca está pronta, né? Eu revi há pouco tempo um filme chamado Cinedoc Nova York, do Charlie Kaufman, e é sobre esse diretor teatral, né, que o Philip Seymour Hoffman interpreta, que ele ganha uma bolsa para poder fazer uma peça, e a peça nunca estreia. Ou quando estreia,
ele sempre vai achando outras coisas para poder colocar na peça. Então ele fica meio que mais de 20 anos trabalhando naquela peça, a vida do cara muda várias vezes, mas é como se ele tivesse, a vida dele é como se estivesse preso na peça. Mas quando a gente vê outros personagens observando a vida dele, a gente entende a passagem de tempo dos 20 anos ele trabalhando naquela peça, ela nunca acaba. É Tá. um, é um sentimento que você que falou que é ansioso, é um sentimento que te É aumenta a sua diferente. ansiedade ou você fica. Eu acho que na hora que eu estreio, tem alguma coisa que ali está entregue. Tá, Entendeu? Eu não digo assim, eu não consigo estrear. Não tem isso. Nunca aconteceu. Né? Mas eu estreio na perspectiva de que aquilo vai ser trabalhado depois. Tá? entendi. Primeiro, eu sou muito crítico em relação ao meu trabalho. Então, eu sou o meu pior crítico. Assim, eu, inclusive, hoje eu tenho um cuidado enorme ao comentar trabalho de colegas, porque isso pode ser uma coisa que magoe demais as pessoas. Recentemente, um amigo meu fez um musical em que ninguém cantava bem. Eu falei, você está maluco? Fazer um musical que ninguém canta? Onde é que você estava com a cabeça? Entendeu? Então, eu tenho esse lado meu crítico mesmo. Entendeu? Que é, hoje tem uma coisa, Vinícius, assim, que muita gente passa a mão na cabeça. Tá? Ah, não, é o esforço das pessoas, sabe? Mas a pessoa. E aí, quando você diz que não gostou, é porque você não gosta da pessoa. Eu digo, gente, eu não tenho nada contra a pessoa, mas é ruim. E isso é ruim. Tal, hoje, por exemplo, tem uma vez que eu fui chamado para ouvir um CD em primeira mão, já fui com medo de um artista na época, uma mulher. Cheguei lá, detestei o trabalho. Aí fiquei numa saia justa horrorosa, entendeu? Porque a criatura se meteu a compositora, as músicas eram horrorosas. E aí é um senso crítico meu, eu não posso ficar achando tudo lindo. Às vezes vai uma pessoa no Revele cantando uma coisa horrorosa, eu fico tendo que fazer cara de nada, né? Para poder disfarçar meu choque. Uma vez tinha um cara lá, que isso foi engraçadíssimo, que ele foi indicado por um amigo nosso, super talentoso, que o cara foi lá com a cria dele era um desastre. E aí eu, Valdir e Zeca ficamos catatônicos. Que o cara, aí eu resolvi que o cara não ia cantar mais e ficamos conversando coisas, porque se o cara cantasse mais uma vez, a gente encerrava a carreira do programa. Porque era apavorante o negócio, entendeu? Então, esse senso crítico é uma coisa perigosa. Porque hoje você, ao comentar coisas. Veja bem, eu cresci sendo criticado por grandes jornalistas, bem e mal. Então, eu recebi críticas positivas e críticas negativas. Nem por isso eu tive um colapso psicológico, nem achei que era um problema comigo, caí aos prantos. Não. Isso, inclusive, foi ótimo para mim, porque muitas dessas críticas me ensinaram muita coisa. Então, eu vivi o tempo todo, tanto que, na época da Ofetada, eu lembro que tinha um painel no Rio que eu queria colocar as críticas negativas também, e não deixaram. Você é maluco? Como é que a gente vai botar as... Não. Se as pessoas não gostaram, tem que estar aqui para o público decidir. Eu não posso induzir o público a gostar. Deixa ele ler as críticas ruins para poder também ter a decisão final, né? E dizer, olha, núcleo de novela, eu vejo muita novela. Eu sou noveleiro, hoje eu não consigo acompanhar inteira, mas eu vou vendo pedaços, né? Coração Acelerado não tem a menor coisa de assistir, uma desgraça completa, né? Mas eu consigo ver, por exemplo, Agnaldo Silva é um mestre, né? Sabe fazer novela como ninguém, mas criou um núcleo cômico horroroso. Então a novela tem isso, né? Assim, às vezes você peca num núcleo, você tem que tirar ele. Você vê que o núcleo cômico sumiu, acabou. E a novela tem essa coisa fascinante, né? Da obra aberta. Você pode mexer, né? Você pode ampliar personagens, você pode pegar um personagem que está lá embaixo e virar a principal atração. Entendeu? Então isso é fascinante. Isso vem de quê? Da observação do diretor e do autor. Então tem um senso crítico aí no meio. Senão tudo é maravilhoso, né? Tudo é lindo. Senão tudo é espetacular, né? Vira aqueles adjetivos todos, né? Eu nunca vou conseguir gostar de novela bíblica, me perdoem. Porque é muito duro, aquilo é um horror. E as pessoas estão sempre muito clean, né? Aí você faz uma novela passar num lugar que não tinha nem banheiro, que as pessoas estão parecendo um desfile de escola de samba. Né? Eu acho isso um horror, entendeu? A fotografia chapada, né? O tom é aquele tom. Agora tem gente que novela turca, eu não parei para estudar, que é um sucesso, né?
As novelas turcas estão estouradas, né? Eu ainda não entendi o que é, porque eu ainda não tive paciência. Uma hora dessa eu vou ter que fazer um mergulho nas novelas turcas. Faz uma maratona aí, guerreiro. E vira e mexe, alguém fala, vou para casa para ver a novela turca. Eu digo, meu Deus, né? O que é que tem nessa novela turca, né, que está todo mundo querendo ver? Vou assistir para ver o que é. Né? Tem que ver. Muito bom. Entrando agora assim na Fundação Gregório de Matos, né? Que a gente falou aqui no início e tudo mais, mas assim, queria entender de você e até explicar para quem tiver, quem assistir, né, o vídeo, qual é na prática o papel da Fundação Gregório de Matos hoje em Salvador? Olha, tem uma coisa que eu digo sempre, para vocês entenderem. Existe um núcleo que tem uma Secretaria de Cultura e Turismo, né, que a Ana Paula era secretária agora de Alexandre, que era o subsecretário dela, agora assumiu a pasta, né, e tem a Saltu e a FGM, Fundação Gregório de Matos. A Saltu cuida dos eventos da cidade, inclusive o Carnaval. A Fundação cuida da estruturação de uma política cultural. O que é uma política cultural? É algo que é diferente do evento, ela não acontece uma vez só. Ela desenha uma programação de um ano inteiro, né, e toda a administração de recursos é através de editais, ou seja, é muito democrático e inclusivo. Você não distribui o recurso aleatoriamente, tá? Não é porque político pediu, não é porque, meu amigo, vou levar o recurso, tal pessoa. Não, claro que você tem aí o notório saber. Tem pessoas hoje que têm que receber o recurso direto, porque são indiscutivelmente muito bons. Mas, para evitar confusão, né, eu prefiro fazer uma avaliação. Então, hoje, qual é o papel da Fundação? Gerenciar o patrimônio da cidade de Salvador e apoiar eventos artísticos, peças, né, mas através de uma seleção criteriosa. Eu esqueci de falar também do Viva Cultura, que é uma lei de incentivo municipal que também não existia, que é paralela à Rouanet e ao Faz Cultura, que hoje é um sucesso. Né? Ela hoje está patrocinada, só esse ano já foram 7 milhões investidos. Né? Você vai, escreve um projeto, uma comissão avalia, e você pode pegar uma empresa que invista o ISS ou IPTU em projetos culturais. Tá? 10% até 20% do que ela tenha a pagar. Então, isso funciona muito bem. Então, a gente vai ter políticas constantes. Né? Assim, as pessoas vão poder acessar, e a gente vai direcionar qual é a linha do apoio à cultura de Salvador. Uma linha inclusiva, né? Uma linha que tem uma coisa do território muito importante, né? Uma linha que tem um cuidado de apoiar todas as linguagens, em todas as vertentes. Então, está lá um plano de cultura dizendo o que é que a Fundação faz. Tá? Tem uma coisa estruturada. Né? Se ela vai ser seguida depois, eu não sei, mas está lá. Né? Tudo está bem determinado. Quais são os critérios, o que é que seleciona uma coisa, não seleciona a outra. Né? Todos os editais que a gente faz um treinamento. Depois, se a pessoa pedir, ela recebe uma justificativa da avaliação. Né? Tem lá um laudo da comissão julgadora, né? Um parecer, aliás, laudo de médico é um parecer. Sim. E esse parecer vai dizer a você o que foi, e você vai ter o direito de chegar na fundação e dizer: Guerreiro, me diga alguém aí que possa me explicar o que é que aconteceu. Essa pessoa vai atender. Tem uma coisa que eu sempre tentei implementar na fundação, é serviço público. Eu tenho que atender as pessoas. Eu não posso ficar numa torre de Babel. A fundação é um lugar que a gente, mesmo que seja para dizer não, a gente recebe as pessoas e vai falar. Muita gente me diz assim: Fernando, não me atenderam. Eu falei: quando e onde? Que a maioria dos casos é delírio. Ou ela ligou para o telefone errado, ou ela... Não. É por isso que eu sempre caio essa armadilha. Ninguém me atende ali. Eu digo: quem é ninguém? Quem não lhe atendeu? Porque essa coisa, quando você bota no generalista, né? O melodrama está estabelecido, né? Entendeu? Quando você pergunta, sim, você foi que horas? Quem foi que não lhe atendeu? Quem estava lá? Aí, se a pessoa estiver falando a verdade, eu vou e resolvo. Senão, ela desiste. Ela está fazendo, na verdade, o melodrama, né? E acabou. Mas lá eu tenho um cuidado enorme de não empurrar para debaixo do tapete. Tem que resolver, resolve. Vai em frente. E a Fundação, como a gente falou no início, está completando 40 anos nesse ano. E eu lembro, eu li muito sobre a Fundação quando eu estava estudando jornalismo, quando eu já tinha interesse por jornalismo cultural, né? Então, eu lembro de ler muito sobre isso, e um dos textos que eu li, eu falava bastante sobre essa visão de Mário Kertz, quando ele foi prefeito, de justamente usar a Fundação como esse instrumento para as políticas culturais da cidade, né?
Mas a sensação que eu tinha, eu acho que a sensação de que outras pessoas tinham também, pessoas que têm mais essa ligação com a cultura, é de que existia uma certa estagnação. E assim, quando você assumiu em 2013, quais foram ali, digamos, os grandes desafios naquele início e quais são os desafios que você tem agora, depois que essas políticas estão estruturadas, né, tem todo esse Olha, planejamento estruturado para poder fazer o a grande cultura na desafio, cidade? o desafio número um foi organizar, né? Colocar tudo em ordem, né? E criar uma nova fundação. Desenhar uma fundação para, né, os anos 2000. Então, isso foi muito importante, né? E também, em paralelo, recurso. A cultura sempre arranca recurso a fórceps. Nunca é uma coisa que os governos dão de bom grado. Tá? É sempre um negócio que você vai ali, ó, né, esticando a corda para conseguir, né, inclusive também ter muito cuidado para onde você vai direcionar esses recursos. É outra coisa muito importante, que aí vem o economista, né? Gestão de recursos escassos para resultados muito bons. Isso é o grande desafio, né? Então, e a gente o tempo todo lida, né? Eu digo sempre que você tem a agenda e você tem a agenda paralela. O que é a agenda paralela? É tudo que aparece que não está previsto. Então eu começo o meu dia de um jeito, como eu liguei naquele dia para vocês, não posso, e você pode Sim. ser surpreendido ou com uma grande confusão, ou com um monumento que deu problema, você vai ter que resolver, ou com um teatro que equipamento queimou, entendeu? Assim, ou um pedido brusco do prefeito. Agora mesmo vai ter a inauguração do Bonocô, ele tinha falado há um tempo atrás da gente fazer uma grande galeria de arte e grafite no Bonocô, o assunto morreu, ele me liga uma semana atrás, vamos retomar, quando é a inauguração, quarto, aí chama o povo do grafite, reúne. Então, assim, é um lado imprevisível, né, que você sempre vai lidar, né, com essas duas coisas. Tem a sua agenda ali, né, e tanto que quando a fundação, eu estou lá e não acontece nada, eu me assusto. Eu fico até com medo. Eu digo assim, meu Deus, o que é que vem por aí? Né? Tem esse lado muito forte, né? E esse é o desafio, é você administrar e tentar sustentar aquilo que você criou. Porque hoje, qual é o grande desafio da fundação? É estruturar, manter, um monstro. Hoje eu digo a você que eu criei um monstro. Tem coisas na fundação, às vezes eu entro numa sala e me pergunto que reunião é essa, que eu nem sei. Tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E uma equipe que eu deixo livre. Eu não fico atrás das pessoas. Né? Eu sei os pontos básicos e vou cobrando, mas eu não fico o tempo todo. Tudo tem que passar por mim, tudo tem que ter autorização minha. Não. Se eu tenho uma equipe competente, eu não posso ficar, senão eu enlouqueço. Né? Então, tem essa coisa de segurar, né? Muda governo, muda tudo, às vezes tem mais recurso, às vezes tem menos recurso. Né? Então, é ir administrando esse dia a dia, né? Para tentar manter o padrão de qualidade que foi conquistado. Né? Essa coisa do atendimento, a gente tem uma fama muito positiva, né? A gente tem um recall muito positivo da cidade, e aí você faz o festival Boca de Brasa, né? Que é um arraso, o outro tem que ser melhor. Né? E aí eu estou sempre buscando, né, uma superação. O trabalho tem que ficar cada vez melhor e cada vez mais instigante. O Boca de Brasa, agora eu fiz uma mudança imensa, entendeu? Porque eu estava com uma percepção de uma coisa que não estava funcionando. Porque, entenda, você não pode chegar na periferia com tudo pronto. Esqueça. Você tem que ouvir. Não eu não moro na periferia. Eu não tenho a vivência da periferia no dia a dia. Então não adianta eu querer chegar numa oficina assim assado. Eu tenho que chegar lá e entender o que é que aquele povo quer naquele momento. Eu vou ter que ter a humildade de dizer, vou ter que atender. Claro que eu vou ter que atender e levar coisas novas, mas eu tenho que levar coisas novas dentro da expectativa deles. Eu já fiz oficina de Boca de Brasa que ninguém foi. Porque estava errado. Não era para aquele lugar, não era para aquele momento. Entendeu? E aí isso é escuta, né? É o tempo todo, tá percebendo? Às vezes você tem. A gente faz uma seleção de grupos que vão administrar a programação dos Bocas, né? Quer dizer, vão fazer todo o desenho e o planejamento das oficinas e tal. Às vezes tem um grupo que não funciona, fez um projeto maravilhoso, no dia a dia é um desastre. Então, esse grupo não pode voltar. E você tem que
trocando pneu com o carro andando, não está funcionando, manda uma pessoa para lá para fazer o acompanhamento, para dar um gás, entendeu? Então, tudo Sim, é muito dinâmico, né? É uma gincana constante. Tudo é muito entendi. assim, você não dá. A última coisa que eu tenho é uma vida pacata. Entendeu? Esqueça. Né? É realmente agitado. E É, aí o desafio de hoje é ter velocidade para perceber essas mudanças, né, e conseguir manter a fundação funcionando bem. eu ia até perguntar como é que. Acredito que você já respondeu aqui com esse olhar que precisa ouvir nas comunidades, e é justamente perguntar como é que fazia chegar esses projetos culturais dentro das comunidades, né? E você comentou bem essa questão assim, de ouvir, justamente porque essas pessoas estão lá, né? E o E espaço não Boca só. de Prata tem uma É, coisa assim, ele é o ponto de encontro. uhum, Entende? Então, além das pessoas irem fazer oficina, é o espaço que elas vão se encontrar. Os grupos da comunidade, os artistas vão poder dialogar ali. Então, isso é muito importante. E também é um espaço em que a gente faz oficinas de produção. Por quê? Porque muitos projetos são da comunidade e ganham edital da fundação. Então, é uma sim, troca. Né? A gente apoia muito projeto da periferia hoje, que foram produzidos por artistas que passaram pelo Boca de Brasa, fizeram oficina de produção, né, e conseguem fazer projetos, né, competitivos dentro de um edital. E isso foi aumentando, melhorando cada vez mais. perfeito. E onde você acha que as políticas culturais como um todo, não só as políticas aí especialmente na verdade as políticas da Fundação Gregório de Matos, acaba encontrando mais dificuldade de chegar na prática, seja nas comunidades, seja em outros ambientes, onde você vê que tem mais dificuldade de chegar? Olha, o que é que eu diria? Se está com dificuldade de chegar, tem alguém errado no processo. Ou alguém. Não tem comunidade que resista à cultura. Esqueça. Não tem comunidade reativa à cultura. Uhum, É uma fantasia. Todos adoram, todos querem participar, tá? Às vezes você tem alguma questão religiosa no meio e tal, mas a gente vai administrando, né? Porque tem religiões que abominam a cultura, né? A cultura da liberdade, da livre criação, né? Querem jaular e tal, tal, tal. Mas a maioria das vezes eles também entram na dança, né? Então é muito difícil você dizer uma comunidade não quer saber de cultura, uma comunidade é pobre culturalmente. Não, alguém está conduzindo mal, o processo está errado. Entendeu? Tem sim, alguma coisa aí que precisa ser, né, entendida, adaptada. Os editais a gente vive constantemente aperfeiçoando. Vou lhe falar uma coisa que agora foi uma mudança complicadíssima. Assim, os editais estavam com um caráter ideológico muito forte. A reparação estava dominando os editais da fundação, e eu não sou secretaria da reparação. E isso é muito polêmico, porque tinham temas que, se tivessem, os projetos ganhavam independente da qualidade artística. Então eu comecei a ter uma quebra da qualidade dos resultados, porque eu tinha comissões viciadas. Ah, não fala de LGBT, não passa. Não fala de mulher preta, não passa. Né? Não fala de sexualidade, não passa. Tem certos clichês aí que ficaram, que eu acho uhum, importantíssimo todos esses movimentos, mas eles não podem determinar o resultado de um edital, sozinhos. Eles têm que estar com outros. E aí, quando eu comecei a oxigenar essas comissões, o resultado da qualidade artística disparou. Porque não é uma avaliação só, né, na pontuação pelo que ele está trazendo, né, politicamente falando. Não, é o resultado artístico. E essas duas coisas não podem uma engolir a outra. Nem eu posso ter o resultado artístico sem ter todas as políticas de reparação aí incluídas, né, cota, tudo que seja. Mas eu não posso também ter só cota. Entendeu? Então, é um equilíbrio difícil de você fazer, mas que eu estou conseguindo equilibrar e resolver um problema grave que eu tinha, né, de resultados contaminados. Isso é real. entendi. E o que você acha, assim, desse período que você está, né, como presidente da Fundação desde 2013, o que você, na sua análise, assim, o que mudou na forma de fazer cultura, de quando você se tornou presidente e esse período todo, o que você mais viu, assim, de mudança? Eu acho que foi a cidade se reconhecer. Né? Assim, Nossa. isso é muito importante. Eu consegui um pouco,
né, que a cidade se reconheça no que é produzido. Tá? Então, Uhum. o Salvador hoje tem uma identidade múltipla, mas é uma identidade. Né? Eu não faço uma política cultural de cima para baixo, não é da minha cabeça. Né? Eu observo o movimento e vou, por exemplo, esse ano eu brinquei assim que eu tenho uma característica que eu sou uma esponja. Eu estou ligado o tempo todo e eu não tenho preconceito com nada, a não ser com o bolsonarismo. A única coisa que eu tenho horror. Fora isso, eu vou para tudo, eu acompanho tudo. Entendeu? Então, assim, e também qualquer coisa de extrema-direita eu detesto, como também de extrema-esquerda. Eu não acho que extremo nenhum. Trump, eu não vou me meter com isso. Mas eu tenho Uhum. observado, por exemplo, eu fiz agora o Festival Boca de Brasa. E foi uma aula de 3 dias. Eu não conhecia Duquesa. Aí eu vou ver Duquesa, tem 3 mil pessoas gritando, se batendo lá para ver Duquesa. Eu falei, vou ver o que essa mulher tem. Entendeu? Aí fui ver o Tiny Desk, aí fui para cima da obra. Né? Então, eu estou o tempo todo. Tem um coletivo, né, das pretas, que é genial, né? Que são drags que trabalham com questão política. Né? E isso é genial. Um menino que faz desfiles, que está lá na fundação, um modelo que voltou de fora, né, que ele tem um projeto maravilhoso lá, de inclusão através da moda, que ele fez um desfile na escadaria deslumbrante. Né? Então, Nossa, tudo isso foi os debates, as conversas, né? sim. Assim, então, tudo isso é um aprendizado. Então, às vezes chega um Salvador para mim que eu tenho que parar e dizer assim: atenção, isso aqui está dizendo coisas, isso aqui está me dando mensagem. Entendeu? Tanto que eu brigo muito para que os espetáculos não tenham uma cara muito tradicional. Porque essa não é a realidade da periferia. A periferia é caótica. Né? E o resultado tem que ser caótico, no bom sentido. Não pode enjaular e Sim. fazer uma novela. Sabe? Não existe. Né? Ali a É. realidade é outra. Você anda na rua, é uma outra coisa, são signos para todo lado, tem uma coisa, né, de muita gente, muita confusão, muito. Né? Então, como é que você vai fazer uma peça, um drama familiar? É uma tragédia familiar. Né? Então, é um melodrama, né? Tudo é meio exacerbado ali. Né? Então, você tem que passar. E aí, você tem diferença por bairro, você tem diferença de linguagem, a música é muito forte, a dança é muito forte. A dança é impressionante. Tem um negócio que a gente faz no Boca de Brasa há 3 anos, chamado Aulão Mete Dança. Que são 3 professores da periferia que fazem uma aula de 6 horas na Barroquinha. É uma coisa que você não acredita que exista. Primeiro você vê aqueles corpos, você se sente um inútil. Né? Dançando daquela forma, você diz assim, eu estou acabado. Se eu fizer 10 minutos ali, eu vou para, sei lá, para um ortopedista, para um físio, né? E aí você percebe como eles se comunicam através do movimento. Aí você não pode ter preconceito. Se está mexendo a bunda, não é, entendeu? Por exemplo, Duquesa, ela fala da Sim. bunda, mas ela fala da bunda empoderada. Ela manda na bunda dela. Então é diferente de uma mulher que é submetida num pagode vagabundo, apanhar, se arrastar pelo chão. São visões. Agora, isso é aprendizado. Não é tudo igual. Sim. Nem todo pagode é igual. Nem todo movimento de periferia de hip hop é igual. São muitas informações diferentes. A gente tem que ter cuidado para não cristalizar. Uhum. Gustavo Lima não é João Gomes. Tem um mar que separa Sim. os dois. Né? Gustavo Lima era um cara feio, sem graça, que virou uma coisa meio ciborgue, né? Assim, os dentes são falsos, a cara é falsa, a música é falsa, tudo é artificial, né? E tem gente que gosta, tudo bem. João Gomes é aquilo e acabou, ele é autêntico. A É arte isso aí. precisa, né? Não dá para você construir, que é diferente de Anitta, que é uma coisa que muita gente não gosta, mas é uma mulher que se reinventa a cada coisa. Se ela mexe na cara dela, problema dela, entendeu? Faz parte da performance, né? Lady Gaga não botava carne no corpo, não aparece com 50 mil perucas. Então, cada um inventando sua história, né? Então, eu acho que a Sim. periferia tem muito esse caos. Né? E se você prestar atenção, os grandes movimentos culturais de Salvador saíram da periferia. Tem artista que não gosta de falar sobre isso. Né? Que não. Bel era classe baixa. Hoje, não, eu não sei se ele toca nesse assunto. Né? Porque Também não é, sei. é estranho. Jabral fez da origem dele um projeto lindo. Ele pegou o Verdade. bairro ali e transformou o Candial num case internacional. Tudo mudou, todo mundo está empregado, todo mundo está trabalhando. Ali uma aula de economia criativa e inclusão, ao vivo, para quem quiser ver. Né? Então, esse artista eu respeito muito, né? Por essa relação que ele teve, né?
com o Sim. bairro dele, com a origem dele, que foi o que deu a ele a música. A criação foi aquele lugar. É. Então, Tem até agora uma série documental sobre ele, né? eu estou querendo ver, inclusive. Estreou no streaming, né? É, Estreou tem poucos dias. É. aliás, hoje é minha maior agonia, né? Tem muita coisa para ver. É Pois desesperador. é, Eu tenho vontade de parar de trabalhar e ficar assistindo televisão o dia todo. é desesperador. Eu estava conversando com um outro amigo essa semana, eu estava falando com ele assim da dificuldade que tem. Às vezes paro para assistir alguma coisa e perco mais tempo tentando encontrar o que assistir do que efetivamente assistindo. Você tem que E a gente tomar estava. decisão e acabou. Senão você fica ali, entendeu? Você não vê Pois nada. é, não vê Então nada. você não lê mais nada, porque não tem tempo, né? Exato. É. Mas é melhor assim, que tenha muita peça, muita coisa. Agora mesmo, eu me disciplinei, estou voltando aí ao teatro, Eu freneticamente. vi nas suas redes sociais Eu estou várias muito no teatro. Assim, peças, porque eu estava muito afastado do teatro, entendeu? Então eu Uhum. falei, não pode ser. Eu tenho que ir ao teatro. Não posso ficar sem assistir as coisas, entendeu? Então eu voltei, eu estou indo muito. Ainda bem que tem muita coisa boa acontecendo. Tem coisa boa de fora chegando, tem coisa boa em Salvador estreando. Então eu estou fazendo esse exercício, né, de Sim. voltei para ir ao teatro. Então isso é importante, né? Para isso eu vou perder uma série, tudo bem, É, tá? Não, é, não, faz né? parte. É isso mesmo, muito bom. É, e qual que você vê assim que é o futuro quer dizer, a gente falou aqui sobre mudanças de gestão, que às vezes nessas mudanças o orçamento da cultura cai ou fica ali no mesmo equilíbrio. E pensando nisso, assim, como que Hum. você vê o futuro da cultura pública em Salvador? Mesmo com essas trocas de gestão que acontecem, né, faz parte da política e tal, mas você Eu, vê que hoje existe uma base sólida para poder eu se acho manter? que assim, a base sólida ela sempre está à mercê de qual é a filosofia de quem governa, Uhum, tá? Eu acho que Salvador é muito difícil ele voltar a um estaca zero, mas não é impossível. Porque a gente sabe que se o fundamentalismo tomar conta, volta para o zero. Ou para coisas abomináveis. Então, é uma coisa, eu digo sempre aos artistas: eu vou sair daqui. Quem vai ter que segurar isso são vocês, inclusive eu como artista de novo. Porque não tem política. Você viu o que o nosso antigo presidente fez com a cultura. Acabou com tudo. Inclusive, eu ele tenho acabou com o conversado ensino. tudo. Então, o que outra coisa, né? Ele empobreceu o país, porque hoje a indústria cultural é uma das mais rentáveis. Uhum, Então, foda-se se a pessoa não gostar ideologicamente, né? Mas aquilo é importante. Então, eu não posso dizer a você, a minha expectativa hoje é positiva, mas não é impossível ter um grande retrocesso. Inclusive, eu me exercito muito, porque assim, eu tenho que sair da fundação em algum momento. E eu não posso ficar preso achando quem vem, o que vai acontecer. Não, eu não sou a sim. fundação, eu estou a fundação. Então, eu não posso ser responsável pelo futuro da fundação, não sei. Eu posso indicar um gestor, posso. Agora, não sei o que vai acontecer. Né? Vai mudar prefeito, vai mudar governador, e aí? Né? E hoje você não tem nem garantia partidária. Né? Às vezes, um governador de um partido de esquerda tem uma política cultural pior do que um de direita, é um caos. É um negócio inexplicável. Né? Então, é muito dependendo de cada um, né, o que é que vem por aí. Agora, a classe artística aí tem que estar atenta, Perfeito. porque é ela que vai Muito determinar. bom, muito bom. A gente está caminhando aqui para o final, Guerreiro. A gente tem dentro do videocast, né, tem um quadro fixo em que eu peço para o convidado escolher ali os seus essenciais de cultura daquele momento. Quer dizer, Tá, pode ser também coisas que você clássicos. viu, né, coisas clássicas, claro, aí cada um tem o seu critério. Mas o que que você diria assim dos seus essenciais de cultura do momento em relação a um filme, a uma série, a uma música, um álbum ou um artista, né, um cantor, uma cantora, aí fica também livre nesse sentido, e um livro. Tá, vamos lá. Me lembrei um por um. Série, Um filme, primeiro. filme hoje eu acho que ainda estou muito impactado com Pecadores.
Talvez tenha sido a última coisa, porque teve uma história engraçada com Pecadores. Eu vi e parei com 10 minutos a primeira vez. Me deu uma agonia. Aí todo mundo falava, e um grande amigo meu, que eu acredito muito nele esteticamente, enlouquecido. Você não pode, você tá maluco. Aí eu vi o filme inteiro e fiquei perplexo. Né? Porque eu acho que ele começa mal, ele tem um início ruim. Depois ele engrena. Então eu acho que Pecadores está muito na minha cabeça. Próximo. Série. Esse negócio da mulher da Pernambucanas, o que é isso? Você já viu isso? Eu não vi ainda. Ah, Tá na minha lista. não tem condição. Isso é minha cara. É um negócio de uma loucura e de uma bizarrice únicas. Parece que é ficção. É um universo que eu não tenho acesso. Então, hoje é a minha série mais impactante que eu consegui ver inteira sem parar, porque aparecem personagens que não têm condição. É uma mistura de Tarantino com Fellini. Eu não sei nem como é que eu defino aquilo. Entendeu? É a série, a coisa mais louca que eu vi nos últimos tempos, né, e que ficou muito na minha cabeça. Né? Assim, eu acho que aquilo tem uma coisa muito louca ali. Eu tenho que assistir. Uma música, um álbum, ou cantor, uma cantora? Talvez um álbum assim. Eu acho que eu gosto muito desse trabalho de Marisa Monte, né, que ela acabou de fazer. Eu gosto muito, eu acho um trabalho, como sempre, Marisa Monte é surpreendente. Né? Ela tem uma pegada muito especial, né? E Alceu Valença, 80 anos, é surpreendente. Todos falam de Ney Matogrosso, mas Alceu Valença está melhor do que Ney. Né? É um brincante, não é melhor do que Ney, loucura, mas assim, é um brincante excepcional. Alceu Valença é surpreendente. Então, eu fiquei encantado quando vi o show. É uma figura única, né? De uma vitalidade, essa essência nordestina que ele tem. Então, eu diria a você que hoje eu estou muito, né, impressionado positivamente com Alceu Valença. Eu acho que... E Baiana System, que é a minha paixão eterna. Nossa, eu acho Baiana System. Uma coisa fora da curva. Aquilo ali me representa, aquilo ali diz tudo que eu quero dizer, aquilo ali esteticamente tem tudo que eu não para. Cada trabalho vem uma novidade, cada trabalho eu ouço a primeira vez, acho estranhíssimo. Depois eu vou ouvindo outros, vou gostando. Então, né, uma coisa para mim sempre encantadora. Na música baiana, eu diria a você que eu sou encantado com Baiana e com Lazo cantando. Que Lazo cantando, ele traz tudo que é discutido de ancestralidade, de preto, ali. Ele não precisa fazer nada. Ele entrou, você tem a história da Bahia ali naquela figura. Né? É verdade. Uma coisa inacreditável, né? E ele nunca perdeu isso. Isso é genial, né? Ele só faz o que ele... Isso é muito bom. Então, muito aí bom, muito bom mesmo. E aí... Um livro. Olha, eu gosto muito, eu estou lendo muito sobre o universo LGBTQIAPN+. Por quê? Porque eu estou pretendendo fazer um grande musical sobre isso. É um tema que me interessa muito. E eu estou lendo um livro agora de Rodrigo Faú, que eu não vou lembrar o nome, Louras e não sei o quê, Devassas, eu sei lá. É um livro que conta a história do movimento LGBT no Rio, que ainda era LGBT, durante as décadas de 80 e 90, que fervilhou. Então, esse livro é um livro que eu estou encantado, porque Rodrigo Faú é um escritor que ele mergulha muito nesse chamado lado B. Ele tem, inclusive, um podcast que ele fala de Lane Everson, que ninguém lembra. Ele é um cara que vai nesse rebuscado, nessas coisas que eu adoro, né? Que ninguém sabe. Esses cantores que ninguém viu, né? Qual é a música? Agnaldo Timóteo gravou uma música gay que ninguém sabia que existia, Galeria do Amor. Então, eu gosto muito desse lado mais trash da vida, né? E estou muito nessa observação do LGBTQIAPN+, para poder... Porque é divertido, né? Eu percebo hoje, porque quando eu me vi gay, eu não tinha história, eu não tinha o que ver. Hoje tem muita coisa e que eu defendo. Existe uma cultura gay. Ponto. Tem uma estética absolutamente gay, desenhada, que é seguida por mulheres, por homens, por tudo. Mas tem uma cultura hoje, né, que é bem específica, e eu gosto muito de estudar essa cultura. Eu acho ela extremamente rica, né, e eu vivi tudo isso. Né, eu comecei a andar nos ambientes gays quando eles começaram a existir no Brasil. Os primeiros, eu acompanhei isso. Né, claro que, como eu nasci em 61, muita coisa eu não peguei, mas quando o movimento estourou na década de 70, eu estava lá.
Então, fui na primeira boate gay que abriu no Rio, a primeira boate gay que abriu em São Paulo, a primeira boate gay que abriu na Bahia. Então, eu acompanhei essa história toda, do travesti para a drag, da drag para o trans. Ou seja, né, é uma estética, né, muito rica e que eu estou muito curioso com isso. Inclusive, para transformar esse espetáculo né, em audiovisual. E se não existisse, eu brinco muito numa coisa, se eu não tivesse visto centenas de shows em boate gays no Brasil inteiro, a bofetada não existiria. A bofetada é cultura gay, na veia. Aqueles personagens que eram das boates. Entendeu? Então, como eles não estavam na madrugada, eles viraram um sucesso. Mas eles são originados do mundo gay, da cultura da noite. Né? Muitos artistas maravilhosos eu vi fazendo show 2 da manhã, até 1 da manhã, entendeu? Hoje eu não aguento mais, não vou. Né? Mas eu vi muita coisa, né, que era interessante no Brasil inteiro. Então, isso foi sempre uma coisa que hoje eu tenho muita curiosidade, por isso que eu assisto muita coisa, estou lendo muita coisa também. E se liga, Rodrigo Faú tem muita coisa boa. Quem gosta desse tema pode ir lá, pesquisar os livros e tudo. Ele fez a história secreta da música popular brasileira, que ele trabalha com o brega da década de 70, um livro inteiro sobre isso. Valdir Lindomar, é genial. É um cara que vale a pena, assim, muito legal. Muito bom. Muito bom, Guerreiro. Assim, de novo, queria agradecer pela sua participação aqui no videocast. Foi uma conversa, assim, muito boa, muito esclarecedora também por todas essas ações que a Fundação Gregório de Matos faz. E, claro, eu acho que tem a oportunidade aqui das pessoas também conhecerem um pouco mais da sua trajetória, né? Você como diretor teatral, assim, de peças icônicas aqui da nossa cidade, da nossa cultura. Então, muito obrigado. Nada. Obrigado a você, Vinícius. E quando for para me avise e também me diga qual foi o feedback, que eu adoro. Pode deixar. Assim, comentários, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Eu tenho uma coluna semanal no Correio, que eu faço um vídeo toda semana, né? E que eu sempre adoro ler os comentários, porque ali eu me divirto muito e aprendo muito. Né? Que muitas vezes coisas que eu falei, entendeu, não são bem recebidas, outras menos, outras mais, e eu nunca gravo e publico. Eu deixo o negócio aquecendo. Porque senão eu posso botar uma loucura no ar. Então, ainda mais hoje que tudo pode virar uma grande confusão, né? Então eu tenho cuidado com isso. Valeu, Verdão. Um abraço para todos que tiveram paciência de assistir.